Senhor. Aleluia, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Vamos à palavra do Senhor. Hoje mais uma vez queria chamar aqui o presbítero Elson, que está com essa responsabilidade. Deus tem usado o seu servo, estenda as suas mãos para cá. Vem cá, Isaac, hoje você vai orar pelo seu pai. Você não está na bateria, vai ter que trabalhar aqui, né? Paz do Senhor. Eu gostei do Diego tocando, parabéns, viu, Diego? Tá voando. Deus te abençoe, continue. Paz, igreja, tudo bem? Vamos orar. Deus, Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia na sua presença. Jesus, aqui está a vida do seu filho. Deus, que o Senhor venha usar ele poderosamente, que não venha ser ele, mas sim o Senhor falando conosco. Que nós não venhamos querer escutar o que nós queremos, mas sim o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. É nóis. Aleluia. Deus é bom. Algumas pessoas entenderam. Deus é bom. E o tempo todo. Deus é bom, querido. E o diabo não presta. Peraí, se eu só mudar aqui. Coloca no tempo aqui, Isaac, para mim, por favor. Tempo de duração aqui até. Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Abram, por favor, as vossas Bíblias. No livro de Jesus, segundo escreve o nosso irmão Marcos. Uma passagem bem conhecida de todos nós. Marcos, capítulo 2. Do verso 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tanta gente, nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Eu gostaria de que você fizesse uma pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Pergunta para ela da seguinte maneira: quem é o dono da sua casa? Pergunta mais uma vez com fé, querida. Quem é o dono da sua casa? Será se até hoje que o dono da tua casa foi a intriga?
Será que até hoje o dono da tua casa tem sido as fofocas? Será que até hoje o dono da tua casa tem sido a desunião? Quem tem sido o dono da nossa casa? Cafarnaum era uma cidade e ao mesmo tempo aldeia, que tem por seu significado, pelo nome, vem da tradução do nome Naum. Por isso, Cafarnaum, do profeta Naum. Jesus, o maior tempo da sua vida, ele viveu a sua infância, por exemplo, em Nazaré. Mas depois da morte de João Batista, ele se mudou para Cafarnaum. E Jesus agora vivia na região de Cafarnaum. Cafarnaum ficava mais ou menos ao norte do lago de Genezaré. Jesus foi exatamente para um lugar estratégico, um lugar onde aquele porto ali ia para várias cidades circunvizinhas, Betsaida, e outras cidades ali além do rio. E Jesus vai morar exatamente naquele lugar. Não se sabe ao certo se aquela casa era alugada. Não se sabe ao certo se Jesus realmente era o proprietário daquela casa. Mas a maior parte do seu ministério foi em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que Jesus cura milhares e milhares de pessoas. Foi em Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro. Antes de vir para cá, eu estava vendo ali sobre, hoje atual, a Cafarnaum. Interessante que eu estava vendo ali a casa, exatamente onde era a casa de Pedro. Hoje praticamente um palácio. Construíram. É interessante que eles fazem aquelas igrejas suntuosas hoje nos lugares onde Jesus pisou, onde Jesus passava. Mas interessante que eles fazem as casas ou as igrejas praticamente, como que posso dizer? Por cima que eu falo? Qual a palavra? Fugiu da mente agora. Ela é elevada. E embaixo fica aonde foi exatamente o lugar. Onde, por exemplo, foi a casa de Pedro, onde foi, por exemplo, o lugar onde Jesus morava. Eles fazem a igreja em cima e embaixo ficam os locais, para não perder a história. Para não perder. Eu fiquei olhando aqueles vídeos, interessantíssimos. Eu falei, isso. Eu falei, meu Deus, que interessante. Isso é a história, irmão. E a Bíblia vai dizer aqui que certa vez Jesus estava onde? Em casa. Ele chega na sua casa. Quem sabe para descansar, pastor? Porque Jesus cansava também. Jesus não era de ferro não, irmão. Ele cansava. Ele ia para sua casa descansar. Ele ia para relaxar um pouco. Mas interessante que mesmo no descanso de Jesus, ele não descansava. Porque ao mesmo tempo que ele chega em casa, a Bíblia diz que uma multidão ficou sabendo que ele estava em casa. E a multidão, sabendo que Jesus estava em casa, começaram a encher aquela casa. Começaram a vir gente de tudo quanto é lugar. E começaram a encher aquela casa. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas falassem, o dono da casa falava, eu quero descansar, todo mundo para ir embora, vaza. Aí todo mundo embora, quero descansar. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez isso. Um dos ministérios mais lindos que Jesus fez nessa terra foi o ministério do ensino. A Bíblia diz que ele começa a ensinar a todos. A
pregar a palavra. Jesus nunca perdeu uma oportunidade. E ele começa a pregar a palavra, e ele começa a anunciar o reino de Deus naquela casa, no seu habitat, no lugar onde ele descansava, um lugar onde ele escolheu depois da morte de João Batista. E Jesus está ali pregando, falando dos mistérios de Deus. De repente, chega 4 homens, conduzindo um paralítico em cima de uma cama. E aqueles homens olham assim, de longe, vê aquela casa lotada. As portas, estava cheio de gente na frente das portas. Janela, então, lotada de gente. Eu fiquei pensando nesse texto, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, peraí. 4 homens, um paralítico em cima de uma cama, uma necessidade tremenda. Um paralítico. Que necessidade aquele homem tinha. Mas as pessoas estavam em frente às portas e em frente à janela. Alguém saiu para aqueles homens entrar? Alguém deixou aquela casa, um corredor para aqueles homens entrassem com aquela maca, com aquele homem deitado? Não. Ninguém. Porque as pessoas que estavam ali eram egoístas. Pessoas que pensavam em si mesmas. Não pensavam na necessidade do próximo. Só que ali tinha 4 diferentes. Que não pensava só em si, mas pensava na dor do próximo. Que não pensava só no seu próprio umbigo, mas pensava no seu próximo. O que eu estou falando não está nem aqui no que eu escrevi, querido. Não está nem dentro daqui, mas Deus ele está falando que muitas vezes a gente deixa aquilo que é para ficar dentro de nós deixamos de lado. E aquilo que é para nós deixarmos de lado, nós deixamos dentro. Quem tem sido o dono da tua casa? É o tema dessa mensagem, o dono da nossa casa. Pensa bem comigo, uma casa cheia de gente, Jesus lá no centro ensinando, pregando a palavra. De repente chega 4 homens com um paralítico, e aqueles homens não sabendo como entrar dentro daquela casa, porque as pessoas não deixavam, aquela multidão barrava. Aqueles homens têm uma ideia, aqueles homens pensam algo. Quem sabe um diz para o outro: olha, você vai lá, busca a corda, eu busco as escadas. Olha, pega cordas boas, viu? Porque uma pessoa no estado endormece, o peso dobra. O peso dela triplica. Então pega cordas boas. Não pega cordas quase quebrando. Porque nós vamos fazer aquilo que ninguém fez. Nós vamos agir como ninguém aqui está agindo. Nós vamos conduzir este homem. E hoje ele não sai daqui sem o seu milagre. E eles fazem assim. Mas pensa bem comigo. Jesus era o proprietário da casa, certo? Era a pessoa que morava ali. Nossa, imagina você tendo sua casa. Você está lá com um culto de ação de graças. O Arnaldo aí está para encerrar. Oh glória, aquele culto, irmão. Oh Deus. Lá na casa do irmão Arnaldo. E está todo o pastor Arnaldo. E está todo mundo lá. A igreja Bereana de Itaquá em peso. De repente chega alguém lá, Arnaldo. Tanto sacrifício. Arranca o telhado dali. Arranca o telhado de lá. Mas peraí. Tanto sacrifício para colocar esse telhado aí. Quem que está? É um intruso que está arrancando o telhado. É um intruso que está arrancando o meu telhado. É invasão. Começaram a destelhar, telha por telha. Querido, como Jesus ele é categórico naquilo que ele faz. Eu imagino que Jesus nem presta atenção. Ele estava vendo em si, mas ele nem presta atenção e deixa
aquilo acontecer. Imagina que Jesus ensinando, falando, e as pessoas destelhando lá, e ele aqui, ó. Ele sabendo de tudo que estava acontecendo. Porque Jesus já sabe tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você imagina, nem subiu ao teu coração, diz a Bíblia, que ele já sabe. E Jesus sabendo de tudo que estava acontecendo, e de repente Jesus deixa. Quem sabe no coração de Jesus, ele estava ali saltitando de alegria, irmão. Ele disse ali, realmente tem pessoas aqui que acreditam em mim. Realmente tem pessoas aqui que acreditam no meu ministério. E ele vê aqueles homens arrancando telha por telha. Ele vê aqueles homens tirando aquelas telhas. E de repente Jesus vê. E Jesus ali focado em ensinar a palavra. E de repente aqueles homens pegam com todo o sacrifício aquelas cordas, com aquele homem amarrado naquele leito. E começa a descer. Segura aí. Não deixa cair um do lado e o outro segura. E vão descendo aquele homem até Jesus. E colocam exatamente no centro. Porque é onde o cristão deve estar, é no centro da vontade de Deus. Não está na beira do caminho ou em qualquer, é no centro. É no centro aonde Deus Ele quer eu e você. É no centro da sua vontade. E eles descem exatamente, diz a Bíblia, exatamente aonde Jesus estava. E eles descem o paralítico. E colocam exatamente ali aonde Jesus estava. Jesus é o dono da sua casa. E nós vamos aprender hoje, nesta noite, quando Jesus é o dono da nossa casa, o que devemos fazer. Primeiro, a presença de Jesus aproxima as pessoas. A presença de Jesus, ela atrai pessoas. Não sei quantas vezes eu já preguei aqui, mas praticamente em todas as mensagens você vai ver eu dizer assim, ó, Jesus onde estava, havia sempre do lado dele uma multidão. Aonde Jesus estava, havia sempre uma multidão. Querido, dentro de uma multidão, há vários tipos de pessoas. Há aqueles que acreditam, há aqueles curiosos, há aquelas pessoas que realmente acreditavam no ministério de Jesus. Porém, estavam outros ali que aqueles oba-oba. Vamos lá, vamos lá. É igual quando acontece um acidente, algo desse tipo, as pessoas vão lá. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Não sabe de nada, mas está ali só para curiar. Não sabe quem é, não sabe a pessoa, não sabe a identidade da pessoa, não sabe nada, mas está ali. No meio da multidão tem disso. Mas Jesus, Ele é aquele que aproxima o ateu. Jesus é aquele que aproxima os incrédulos. Jesus é aquele que aproxima a prostituta. Jesus é aquele que aproxima o drogado. Jesus é aquele que atrai as pessoas para si. Aleluia. Jesus é aquele que atrai, porque nele há luz. Porque nele irradia a luz de Deus. Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho. Aleluia. E nele está, aleluia, a glória do Pai. E Ele atrai as pessoas. E as pessoas se achegaram naquela casa e encheram aquele lugar. E anunciava-lhes a palavra. A casa estava repleta de gente. Estava cheia de pessoas. Mas só tinha 4 ali que faziam a diferença. Só tinha 4 ali que realmente tinham fé. Quando Jesus é o dono da casa, as pessoas sentem amor de Deus e se aproximam. Uma casa que não tem Jesus, ou que o Senhor apenas é um visitante, quando precisa de socorro, o amor está
Quando precisa de socorro, o amor está em evidência. Mesmo que Deus tenha abençoado este lar, as pessoas ficam desunidas. Quando uma casa que não tem o amor de Deus, essa casa não está em evidência. Mas quando a casa está com o amor de Deus, e quando Jesus atrai as pessoas a este lugar, esta casa fica em evidência. O amor de Deus está em evidência naquele lugar. O amor do Pai, ele une as pessoas. No Salmo 133, versículo 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em união. A casa que Jesus é o dono é uma casa que atrai pessoas. É um lugar, um ambiente de paz. É um ambiente onde a presença de Deus predomina naquele lugar. Eu não sei se vocês já foram ou visitaram algumas casas. Eu já visitei várias casas, irmãos. E a presença de Deus, em muitas casas ela não estava. Como em outras casas a presença de Deus era marcante. Independente da classe social, independente do poder aquisitivo. Às vezes você chega num ambiente onde você, ao pisar naquele ambiente, você diz: aqui habita a presença de Deus. Uma vez, não para minha glória, não para minha honra, uma vez nós cuidávamos de jovens no outro ministério que a gente congregávamos. E ali foi umas colegas da Jaque na nossa casa uma vez, e elas chegaram a entrar na nossa casa. Eu fiquei até, me arrepiei naquele lugar, naquele momento ali, porque elas chegaram e falaram assim: Jaque, eu estou me arrepiando nesse lugar. E as pessoas não eram cristãs. Aí a Jaque falou: por quê? Ela falou assim: meu, aqui é algo diferente. Eu cheguei aqui, nós encontramos um ambiente de paz. O meu coração está... Eu falei: Deus, como Tu és bom. Nós não somos merecedor, mas é a Tua presença que faz a diferença. Quando Jesus é o dono, querido, quando Jesus é o dono, as pessoas da casa, elas têm unidade. As pessoas que moram naquele lugar, por mais que tenha briga, por mais que... Onde é a casa que não vai ter uma desavença? Onde é a casa que às vezes os irmãos não brigam? Não, mas é além disso, é uma casa que tem unidade. Caminham pelo mesmo propósito. Caminham para a mesma direção. Porque Jesus é aquele que aproxima as pessoas quando Ele é o dono da casa. Por isso que eu perguntei lá no início: quem é o dono da sua casa? Hoje nós vivemos num país que, infelizmente, é um país onde há traição. É um país onde há mentira. É um país onde as pessoas não têm prazer de estar nas suas casas. É um país onde as pessoas mais preferem viver no trabalho do que dentro do seu próprio lar. Esta vez eu trabalhava com uma empresa e o rapaz falou assim: rapaz, eu não quero nem ir para casa. Eu falei: mas por quê, meu? Não, chega lá, a mulher vai falar isso, a mulher vai falar aquilo, eu não quero ir para casa não, eu queria ficar aqui. Eu falei: meu Deus. A nossa casa, querido, tem que ser um ambiente onde você diz: olha, não existe lugar melhor do que a minha casa. Não existe lugar melhor, porque ali está a presença de Deus. Você pode morar num casebre, irmão, é independente. Você pode morar, quem sabe, lá num lugar mais desprovido. Não! A presença de Deus não está aí em riqueza. A presença de Deus está num coração aberto a Ele, aonde as pessoas conseguem enxergar a sua presença, aonde as pessoas vêm, aleluia, e adorem o seu nome em espírito e em verdade.
Jesus é a saída em busca de uma solução. Versículo 4, onde nós lemos aí, diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Não podendo aproximar. Quando os 4 amigos chegam, que eles veem aquela casa cheia, eles não podiam chegar e se aproximar ali. Mas eles tiveram a ideia de baixar aquele paralítico por um leito, em corda, e levar aquele paralítico até onde Jesus estava. Fizeram aquela abertura. Como eu disse, quem sabe fosse nos dias de hoje, nós não aceitaríamos. Não, você está descobrindo o meu telhado. Jamais. Às vezes nós buscamos solução de tudo quanto é lado. O problema bate na nossa porta, o problema está na nossa casa, e nós procuramos solução para tudo quanto é lado. Buscamos solução nos amigos, buscamos solução nos parentes, não estou dizendo que isso é errado. Buscamos solução em tudo quanto é lugar, sendo que a solução está na nossa frente. No caso aqui, estava no alto. A Bíblia diz em Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro está no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. O teu socorro está no nome do Senhor dos Exércitos. O teu socorro está em Deus. O teu socorro está em Jesus. O teu socorro está nele. E é nele, é do alto. Aqueles homens, eles abriram um lugar. Eles viram que dos lados não tinha como. Não havia lugar na janela. Não havia lugar na porta para entrar com aqueles paralíticos. A saída foi abrir em cima. Porque é de cima que vem o nosso socorro. É de cima que vem o meu e o teu socorro. E Jesus, ao olhar aquela cena, e Jesus ver aqueles homens chegando com aquele paralítico, Jesus vê a fé daqueles homens. Porque quando Jesus é o dono realmente da casa, há sempre uma solução para o nosso problema. Jesus não quer ser um visitante, irmão. Porque um visitante, ele vem, quem sabe ele almoça contigo, toma um café, depois vai. Jesus não quer fazer uma visita. Mas Ele quer fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu altar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Ele não quer ser um visitante. Ele não quer chegar na tua casa e apenas tomar um café e ir embora. Ele não quer chegar na tua casa simplesmente quando você tem um problema e diz assim: ó, Jesus, aqui está o meu problema, resolve. Jesus vai lá, resolve aquele problema e vai embora. Não, Ele não quer simplesmente quando você não está em falta de dinheiro, Ele te abençoa, abre uma porta de emprego e você diz: ó, Jesus, a coisa aqui já melhorou, agora não preciso mais de ti. Ele não quer apenas, aleluia, quando a tua vida está de altos a baixos no teu casamento, Jesus vem, coloca tudo no lugar. De repente você diz para Ele: olha, Jesus, eu não preciso mais de ti na minha casa, pode ir embora. Ele quer fazer morada.
fazendo morada, Ele começa agora a colocar tudo no seu devido lugar. Aquilo que estava fora, Ele vai colocando no lugar. Porque agora Ele não é apenas um mero espectador da tua vida, Ele é o proprietário do teu coração, Ele é o dono da tua história. Eu acho lindo dizer que muitas vezes aí tem nos carros, não sei se vocês já viram, eu já vi propriedade exclusiva de Jesus. Será realmente? Isso tem que ser uma verdade em nossas vidas, irmão. Outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Outrora, sabe quem que era o dono da nossa vida? Era o inimigo da nossa alma. Aleluia, mas a Bíblia diz que Ele veio, derramou sua última gota de sangue, e Ele nos comprou com sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade de Jesus, querido. Por isso Ele veio para morar, Ele não veio para visitar. Ele quer ser a solução permanente da sua vida, não uma solução momentânea. Pastor, quando nós estávamos aqui cantando e louvando a Deus como pastor, Deus, Ele falava no meu coração: fala para o meu filho. Alabás. Eita Deus tremendo. Aleluia. Que enquanto Ele cuida dos meus, eu cuido dos deles. Deus está cuidando, pastor. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Deus está cuidando de tudo. Como foi orado por ti mesmo aqui, aleluia. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja glorificado ainda mais. Nessa história que eu vos estou falando, aleluia. Olha, já estou chegando até no fim, meu Deus. Nessa história que eu vos estou falando, diz a Bíblia que quando eles viram tudo aquilo, eles começaram a glorificar até os incrédulos, até aqueles que não acreditavam, até os ateus, no meio daquela multidão. Todos, diz a Bíblia, e começaram a louvar e a glorificar o nome de Jesus. E disseram uns para os outros: nunca vimos tal coisa, nunca vimos algo igual. E não haverá em ninguém outro, nenhum outro haverá, porque somente nele. Porque se realmente Ele é o dono da tua casa, pode estar tudo fora do lugar neste momento, querido, mas se Ele realmente é o dono, pode ter certeza que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. E é independente do tempo, aleluia, porque o tempo é o processo que Deus usa para curar as nossas almas, é o processo que Ele usa para nos forjar o nosso caráter. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Não é no Cronos, é no Kairos. Ele está cuidando. Jesus é a solução de tudo. E num ambiente que, quando Jesus é o dono, Jesus transforma o ambiente de incredulidade em um ambiente de fé. Lembra da passagem da filha de Jairo? Jesus só permitiu entrar Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da criança, dentro do quarto. Por que não permitir os outros? A casa estava cheia. Se nós formos olhar pela lógica humana, era para Jesus deixar entrar todos, para as pessoas verem o milagre que Ele estava fazendo. Pela lógica humana, deixa todos entrar. É para ver, se fossem os profetas de hoje, deixa todos entrar. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Jesus não. Os incrédulos ficam. Entram apenas aqueles que acreditam. Porque num ambiente, uma casa que não acredita, a casa que não tem fé,
é impossível que Deus haja. Mas aonde Jesus está, a casa que Ele é o dono, pode as coisas não estar do jeito que você queira nesse momento, meu irmão. A coisa pode estar apertada realmente, porque quem disse que seria fácil? A coisa pode não estar do jeito que você deseja, aleluia, mas o choro pode durar uma noite, mas quando chegar o amanhecer, o poder dele, aleluia, entrará e fará tudo colocar no seu devido lugar, porque ele é Deus, e ele transforma. A atitude dos 4 amigos do paralítico foi visitar Jesus, foi vista por Jesus como um ato de fé, pois a fé sem obras, ela é morta. Está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé sem obras, ela é morta. Isso não para salvação, querido. Mas um ambiente que não tem fé, você pode fazer a obra que for. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Então a nossa casa precisa ter fé, querida. Nós precisamos acreditar. Está caindo os muros? Os muros estão caídos? A cidade está queimada a fogo? As pessoas estão lamentando e chorando? Mas ainda existem os Neemias dessa geração. Ainda existem aqueles que dizem: não, aleluia, nós reconstruiremos muros de Jerusalém. Nós ainda edificaremos muros. Porque tinha fé dentro de um coração de um líder. Tinha fé no coração dos líderes. Tem fé no coração, você homem, nesta noite. Tem fé no teu coração, aleluia. Ainda que os muros da tua casa estejam caindo, ainda que tudo está parecendo contrário, aleluia, mas tenha fé. Você é o líder na tua casa. Creia que Deus está colocando agora os muros de volta. Reconstrua os muros, meu irmão. Reconstrua os muros da fé, da esperança. Reconstrua os muros da perseverança em oração. Reconstrua nesta noite. Perseverai. A ordem é para continuar e não parar. A atitude daqueles 4 foi espetacular. Eles acreditaram que seria possível chegar até Jesus. E principalmente que o Senhor curaria aquele paralítico. Vocês percebem? Eles acreditavam. Porque se eles não acreditavam, eles não teriam feito tudo aquilo, irmão. Enfrentaram todos e todos. E sabe o que eu fico pensando? Quando eu leio esse texto também, eu fico pensando, mas não era nenhum parente. A Bíblia não diz que ele era primo, era tio de alguns ali, né? Quem sabe irmão de algum, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que eram 4 amigos. Quem sabe eram pessoas que não tinham nada a ver de algum grau de parentesco com aquele homem. Mas eram pessoas que acreditavam naquele que estava dentro da casa. Eles acreditavam. E o ambiente, para ser um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. A casa, para que seja um lugar onde a presença do Todo-Poderoso manifesta, para que haja cura, transformação, para que haja um ambiente transformador, é necessário a fé. Sabe por que muitas vezes a nossa vida, a nossa casa, ela não está da maneira que nós desejamos? Porque nos falta fé. Não basta ter apenas Jesus do lado de fora da casa. Não basta ter Jesus apenas como um visitante.
Se nós dissermos para Ele que realmente Ele é o proprietário, que Ele é o dono, Ele tem total autonomia de fazer aquilo que Ele quer, de mudar aquilo que Ele quer. Você já viu algum dono de alguma casa pedindo para o vizinho falar assim: ó, deixa por favor eu colocar um prego aqui? Você já viu algum dono de alguma casa falar lá para uma pessoa que não tem nada a ver: olha, eu quero colocar um tapete lá em casa, você permite? Ele é o dono. É Ele que manda e desmanda naquele lugar. É Ele, Wellington. O Wellington, não acertei, ó. É Ele que manda. Se Jesus é o dono, querido. Porque muitas vezes nós que colocamos o bedelho na nossa casa. Porque muitas vezes Ele quer mudar algo em nós e nós não deixamos. Porque muitas vezes Jesus quer fazer algo na nossa vida e nós não o permitimos. Se Ele é o dono, como nós estamos dizendo, deixa Ele fazer o que Ele quer. Quantos estão entendendo até aqui? Ele precisa fazer o que Ele quer, mas para isso tem que ter um ambiente de fé. Jesus nos ensina a perdoar. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. A reação de Jesus ao ver o homem sofrendo foi declarar perdão dos seus pecados. Na sociedade da época, no contexto onde Jesus estava inserido ali naquele momento, as pessoas acreditavam que uma enfermidade estava sobre a vida de uma pessoa devido a um pecado. Se a pessoa pecasse, se ela cometesse algum pecado e aquela doença estava sobre ela, é por causa que ela era pecadora. Essa doença sobre você é um pecado, viu? Imagina se fosse hoje, uma misericórdia. Jesus amado, o que tinha de dedo apontando, o que teria de dedo nos apontando, já tem, né? Imagina. Isso aí é um pecado, viu? E eles acreditavam nisso. Isso está lá em Mateus capítulo, em João, aliás. É João capítulo 9, versículo 2 a 4. E eles acreditavam nisso, que a enfermidade que estava sobre aquele homem era devido a uma consequência de um pecado que ele tinha. Mas para Jesus não importava. O que ele queria realmente era perdoar. Porque para Jesus não importa. Não importa se nós somos pecadores, o que Ele quer é nos perdoar. Às vezes nós estamos inseridos numa sociedade, querido, muito apontadora, onde as pessoas realmente só querem apontar o teu defeito. As pessoas só querem colocar o dedo na tua ferida. E as pessoas querem dizer: olha, foi você fez isso, você fez aquilo. Lembra da história de Jó? Onde aqueles 3 amigos falavam assim para Jó: ó, Jó, tudo que está acontecendo na tua vida porque você pecou, só pode. Só pode. Tudo que está acontecendo na tua vida só pode ser pecado, Jó. Mas Jó não pensava nisso, querido. Ele não pensava assim. E Jó faz uma das declarações mais lindas que eu acho na Bíblia. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, Jó estava dizendo no seu íntimo: não é pecado, eu não fiz nada contra Deus, porque o próprio Deus, quando Jó estava ali, aleluia, a Bíblia diz que Satanás foi até Deus, e o próprio Deus testificou de Jó: está vendo o meu servo Jó, servo fiel e justo, que desvia-se do mal.
Foi o próprio Deus que falou essas palavras a Satanás, irmãos. Jó sabia da sua integridade que ele tinha com Deus. E é por isso que ele diz: eu sei que ele vive. Eu sei que meu Redentor vive. Jesus, numa casa onde Jesus é apenas um visitante, as pessoas pedem até perdão, porém não oferecem o perdão. Pedir perdão todos nós pedimos, irmãos. Agora eu quero ver perdoar. O Pai Nosso nos ensina. Capítulo 6 de Mateus, versículo 12. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas percebe o que está dizendo essa palavra? Perdoa assim como nós perdoamos. Porque numa casa é preciso perdão. Não é preciso apontamento de ninguém. Às vezes uma pessoa dentro da casa pode errar, querido. Quem somos nós que podemos apontar alguém e dizer que você não erra? Aliás, que eu não erro. Querido, todos nós erramos, todos nós somos sujeitos à falha. Mas uma coisa nós temos que pedir é perdão ao Senhor. Quando eu vejo a história de Davi, eu não vejo Davi uma pessoa, eu não vejo nenhum momento, querido, porque Davi era sanguinário. Davi tinha uma espada na mão e Davi matava mesmo. Davi era homem de guerra. Foi por isso que ele não construiu o templo, porque Deus falou: ai, na tua espada pinga sangue. Mas Davi, a Bíblia diz no Salmo 51, que ele se rasgou diante da presença de Deus depois do seu pecado. Ele se rasga na presença de Deus e ele diz: não retires de mim o teu espírito, e não afasta de mim a tua salvação. Perdoa-me, lava-me completamente do meu pecado, lava-me como isopo, purifica-me. Davi tinha um coração perdoador, irmão. Davi, ele perdoava, e Davi pedia perdão. Quando Jesus é o dono da casa, ele nos ensina a perdoar e ser perdoado, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem não perdoa, ele também não recebe perdão. Jesus também nos defende de toda a condenação. Percebe no versículo 6, nós já estamos chegando no final. Versículos 6 e 7 diz assim: e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Ele estava dizendo que Jesus estava blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eram as escribas, irmãos, pessoas conhecedoras da lei como ninguém outro ali. Escribas eram conhecedores da lei. E eles diziam no seu coração, eles não falaram em palavras, mas no seu coração eles diziam: quem que é esse que blasfema? Só um que pode perdoar pode perdoar pecados, é Deus. Jesus, conhecendo, como eu disse lá no princípio, Jesus sabe aquilo que antes mesmo de você pensar, Ele já sabe a palavra que ia sair da tua boca. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Enquanto Jesus estava abençoando o paralítico, aqueles escribas estavam criticando a atitude de Jesus. O que não falta é crítico. Pastor, mas por que vai pintar essa parede de preto?
Mas por que, pastor, aquele ar-condicionado tem que ficar ali? Porque isso, porque aquilo, só crítica. Onde Jesus é o dono, não há lugar para crítica. Quando Jesus é o dono, não há lugar para crítica, porque Ele não aceita crítica. Ele não aceita. E o mestre defende aqueles homens. Jesus é o único que sabe todas as coisas, até mesmo as que estão escondidas. Por isso ele repreende a incredulidade dos escribas. Porque quando Jesus é o dono, a religiosidade, a crítica, ela não pode coabitar no mesmo ambiente. Quando Ele é o dono da tua casa, as críticas, a religiosidade, ela tem que cair por terra. Não pode isso, não pode aquilo. Não podia aquele paralítico ser levado até Jesus porque ele estava com pecado, segundo eles. E Jesus não era apto para perdoar pecado, segundo os escribas. Mas Jesus mostrou para tudo e para todos ali que o ambiente onde Ele é dono, Ele muda tudo. Até a perspectiva errada humana, Ele muda. Não existe nada difícil para Jesus. Versículo 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Haveria alguma coisa difícil para Deus, irmão? É difícil a nós. Nós achamos a situação que ela não tem mais jeito muitas vezes. Mas para Ele basta um estalar de dedo, basta uma palavra, basta uma ordem, e tudo se transforma, tudo muda. O paralítico levanta, os coxos andam, aleluia, os cegos veem, os surdos ouvem. Basta apenas uma ordem, basta apenas uma palavra, basta apenas Ele querer, e tudo será transformado, porque Jesus, não há nada impossível para Ele. Esta casa você não sabe, irmão. Você não sabe como que está o meu marido. Você não sabe como está a minha esposa. Você não sabe como está a situação lá. Aleluia. Mas se Jesus for o dono de lá, Ele diz para ti nesta hora, nesta noite: não há nada que eu não possa fazer. Ele é Deus, Ele é Senhor. Quando eu vejo aquela passagem que Jesus acalma a tempestade, depois de todos aqueles acontecimentos, depois que Jesus acalma o mar, acalma a tempestade, diz a Bíblia que aqueles homens olham um atônito para o outro, olha aquele com olhar de espanto e diz: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Se a natureza obedece ao poder de Deus, qual é a situação que você está enfrentando que Ele não pode agir? Ele é poderoso, Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor que faz, aleluia, tudo para a glória do seu nome. E nesta noite Ele está aqui, aleluia. E se há algo difícil para a tua vida, Ele é Senhor, aleluia, nos céus e na terra. E se você deixar, Ele será o seu dono também.
Jesus dá uma resposta aos religiosos que assistiam a cena em sua casa, dizendo que não há nada difícil para Deus. Se eles estavam acostumados a apenas ter boas palavras, mas não terem atitudes, agora Jesus mostra para aqueles homens que ele não estava ali apenas para trazer boas palavras, mas para trazer, além das palavras, as atitudes. Porque Jesus diz àquele homem: pega o teu leito, levanta-te, toma a tua cama e sai andando. Porque Jesus não é aquele que não tem autoridade, fala as palavras bonitas, mas não tem autoridade. Jesus é a autoridade máxima, é Ele que fala, e quando Ele fala, tudo acontece. É Ele, quando Ele fala, tudo acontece, tudo restaura, meu irmão. É Jesus, é o nome dEle que é poderoso. É Ele. Coloque-se de pé, nós já vamos encerrar. Por favor. Versículos 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar pecado, disse ao paralítico. Eita, irmão. Eu imagino que Jesus olha a incredulidade daqueles homens, e quem sabe até daquela multidão que estava ali. Jesus olha para todos e diz: olham para mim. Olham para mim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e tem poder na terra, para que vocês saibam que Ele tem poder de perdoar o pecado. Olhando fixo nos olhos daquele paralítico, disse: filho, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem pega a sua maca, coloca nas costas e sai andando e vai para a tua casa. E vai para a sua casa. E aleluia. E sabe, quando ele vai para a sua casa, ele não vai assim: oh, glória aos céus, Jesus me libertou, Jesus me curou. Não, diz a Bíblia que ele sai gritando, ele sai pulando, ele sai alegre. Ele sai porque quando Jesus é o dono da casa, a casa tem alegria, a casa tem paz. Quando Jesus chega na casa, que ele muda todo o ambiente, ele traz alegria. Um ambiente de tristeza, aquele é transformado. Haverá paz nos teus muros e antemuros. Aleluia, haverá paz. A paz de Jesus reinará dentro dos teus muros e antemuros da tua casa. A paz de Jesus sobre a tua casa eu profetizo hoje. Se até hoje foi um ambiente conturbado, vai ser um ambiente transformador. Vai ser um ambiente onde todos chegarem na tua casa, irmão. Ah, meu querido, as pessoas irão dizer: que lugar. Eu queria ficar aqui. Não tem como trazer uma cama. Aleluia. Não tem como trazer uma cadeira e ficar aqui. Aleluia. Eu queria ficar nesse ambiente, porque é uma casa onde o dono é Jesus. A última atitude de Jesus foi declarar cura sobre o paralítico, mandando que ele se levantasse, tomasse a sua cama e voltasse para a sua casa, para o meio dos seus. Essa foi a última atitude de Jesus. O milagre de Jesus só acontecerá quando Ele for completamente o dono das nossas vidas. Não tem como entregar Jesus apenas para um reserva. Não tem como entregar Jesus apenas metade de mim. Não tem como chegar e falar para Jesus: Jesus, aqui está a minha casa, mas eu te ofereço esse cômodo aqui, lá no escondido, lá no porão. Fica lá no porão. Eu vi uma história que dizia que 3 jovens, elas iam para uma festa. Elas queriam ir numa festa e os pais diziam: não, filha, não vai porque já está tarde. E ficaram insistindo para os pais: eu quero ir. E os pais disseram: tá bom, Deus te abençoe. Deus me abençoar só se for no porta-mala. Diz a Bíblia que aquelas jovens foram
E quando eles, antes de chegar no caminho do lugar do destino, houve um acidente. Aquele carro capotou. E simplesmente o que restou ali foi uma cartela de ovos inquebrável lá dentro, que ficou lá dentro do porta-mala. Sabe por quê? Sabe quem estava lá? Jesus. Às vezes nós queremos deixar Jesus apenas no porão. Ele não quer apenas o porão do teu coração. Ele quer a tua casa por completo. Sabe por quê? Muitas vezes nós não recebemos um milagre e a nossa vida não é um milagre, porque nós apenas damos metade de nós para Jesus. Nós apenas damos o porão das nossas casas para Ele. Mas Ele quer ser o dono de nossas casas. Ele quer ser o proprietário de tudo que você tem, de tudo aquilo que você é. A partir de hoje, querido, toma uma decisão no teu coração. Se até hoje você viveu a tua vida deixando Jesus nos cantos, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Haverá festa na tua casa. Haverá festa. Se houve choro até hoje, Jesus Cristo entrando, haverá festa. Sabe por quê? Porque Ele vai cear contigo. Ele estará contigo, aleluia. E Ele vai mudar a tua história, vai mudar a história da tua casa, da tua família. Tudo seu vai mudar. Porque Ele não apenas vai ser um mero espectador, um visitante, mas vai ser o dono. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui diante de Ti e queremos Te pedir perdão em primeiro lugar, Senhor. Perdão muitas vezes por Te deixar fora. Perdão por muitas vezes dar apenas partículas de nós. Perdão, Senhor meu Deus, por muitas vezes querer apenas as Tuas bênçãos, apenas aquilo que o Senhor pode nos oferecer com as mãos, mas não queremos o Senhor. Pai, que a partir de hoje, Senhor, nós possamos Te levar para toda a nossa história. Que o Senhor não seja apenas um mero espectador da nossa história, mas seja o participante dela. É o Senhor, ó Pai, que dá o sim e o amém. É o Senhor, porque a glória e a honra procede para Ti. Vem de Ti e para Ti são todas as coisas. E nós queremos nessa hora dizer: Jesus, entra na minha casa. Entra agora nos lugares, Senhor meu Deus querido, os mais escuros. Entra agora, Senhor, e traz a Tua luz. Traz a Tua luz, Pai. Assim como o povo, Senhor meu Deus querido, estava sem paz e sem luz, e quando Tu veio, Jesus, diz a Bíblia, que a terra que estava em trevas e escuridão, a luz raiou, e a luz do Senhor brilhou nos corações das pessoas, e afugentou todas as trevas. Que o Senhor venha afugentar todas as trevas nesta noite, em nome de Jesus.